dando para o cara, né, uma regalia, essa coisa de só poder ser investigado com a permissão do STF. E nós já vivemos uma situação de um novo Procurador-Geral da República que pediu junto para que essa investigação aconteça, e o STF respondeu autorizando a Polícia Federal a investigar o Sérgio Moro. Então agora é carta branca. É carta branca para mostrar tudo errado que ele fez. Não tem mais aquela coisa dele ficar escondido atrás do foro por prerrogativa de função e nenhuma investigação acontecer, porque só aconteciam denúncias ali na esfera do TRF4, onde ele era extremamente protegido. Agora, todos esses casos estão indo para o STF. No STF, o Moro não tem nenhuma regalia. Lembrando que o Moro é um cara que durante o tempo em que ele esteve na Globo, né, durante o tempo em que ele estava fazendo sua carreira na Rede Globo, ele fazia questão de dizer que o STF era o emperro do Brasil e que os processos só não aconteciam mais rápido porque o STF ficava soltando políticos, ajudando vagabundos. Então, não tem STF a favor do Sérgio Moro. E os que saíram foram substituídos por pessoas também que não têm obrigação nenhuma de gostar do Sérgio Moro. Lembrando que o Sérgio Moro, ele foi opositor ao Bolsonaro. O Sérgio Moro, no final das contas, ele não continuou no bolsonarismo. Então, se a gente for olhar quem talvez o Moro teria no STF, seria o Fachin. Né? Tirando o Fachin, é bem difícil que o Moro tenha outro ministro ali no STF. Então, é de se esperar que agora realmente o bicho comece a pegar contra o Sérgio Moro. Mas isso é o conjunto de várias coisas que estão acontecendo para demonstrar para a sociedade que o Moro não é esse anjinho. Porque o Moro vai ser cassado agora e a cassação poderia causar uma certa comoção social. Mas quanto mais processos, quanto mais, entre aspas, cagadas do Moro forem publicadas, menor vai ser a comoção dos apoiadores do Sérgio Moro no momento em que ele tiver o mandato cassado. Uma vez que tiver o mandato cassado, aí o bicho começa a pegar realmente pro lado dele. E é bem difícil isso sair do STF, porque obviamente vai envolver outras pessoas com prerrogativa de função. Então vai acabar sendo o foro, né, competente para esse processo até o final. Então ele não vai cair nas regalias do TRF4, não. Assim a gente espera, né? E ele fez algumas declarações hoje, assim que saiu, né? A gente conversou no Giro das 11, debatemos também, mas o Tony, ele veio, né, ao Brasil agora, e uma das falas dele é essa que está no título da nossa live de hoje. É que ele vê prevê essa prisão, né, do Moro, o Tony Garcia, após o STF abrir a caixa preta. E um dos grandes questionamentos, até tem gente aqui no nosso chat que estava no Brasil agora, nossa comunidade é maravilhosa, né? Está sempre aí acompanhando do início ao fim, das 6h30 da manhã até 11 da noite, acompanhando a nossa programação, era se o Tony Garcia tinha, né, se tinha todas as provas de tudo aquilo que ele denunciou em entrevista, né, ao Joaquim de Carvalho. Ele disse que sim. Diz que eu tenho um documento com mais de 7.000 páginas e que de lá, dessa caixa preta, sairão muitos que podem ser presos, não só o Moro, mas também tem a juíza Gabriela Hart, né, que é citada porque ela engavetou toda essa denúncia que ele fez lá em 2019. Então, tem muita gente, como você citou aí, né, Léo, muita gente prevista para sair dessa caixa preta, né? Exatamente. E a Gabriela Hart tem uma questão de honra, até para todo o progressismo, ver ela pagar pelo que ela fez, não apenas pelo copia e cola, mas porque ela quis virar juíza política sobre o presidente Lula naquele momento, e eu tenho certeza que a sociedade não vai esquecer isso jamais, e que é exatamente por isso que nós vamos compartilhar e vamos lutar bastante pela punição dessa juíza. Então, isso vai ser bem interessante que essa caixa preta seja realmente aberta, e aberta no momento correto, lógico, lembrando que não tem escapatória, porque os vazamentos da Vaza Jato só conseguiram não recair sobre o Moro e os demais criminosos, porque eles foram considerados provas ilícitas. Então, por mais que todo mundo saiba que eles cometeram crimes, não podem ser punidos porque as provas foram conseguidas de forma ilícita. Agora, o Tony Garcia, ele estava se gravando. Então, não são provas ilícitas. Não tem como
escapulir dessas provas do Tony Garcia. E é uma coisa até estranha, né? Quando a gente observa esse Sérgio Moro e o Dallagnol fora da cadeia, a gente observa uma situação em que todo mundo viu o que eles fizeram, todo mundo sabe que o que eles fizeram é crime, mas eles não podem ser punidos porque aquelas provas que todos concordam que é crime não servem contra eles. Mas o Sérgio Moro mandou prender o Lula mesmo sem provas, porque ali ele entendeu que existiria um crime ali por fatos indetermináveis e indeterminados. Agora não, agora essas provas do Tony Garcia são provas completamente diferentes, até para diferenciar, né? Porque tem uma decepção geral da sociedade com a ideia da Vaza Jato não ter sido suficiente para colocar os delinquentes da Lava Jato na cadeia, mas agora com as provas do Tony Garcia, por não serem provas tecnicamente ilícitas, é possível. São coisas diferentes e conectadas. É lógico que demonstrar para a sociedade que o Moro é um canalha é importante para que a sociedade que apoia o Moro aceite a cassação do Moro. Mas esses crimes cometidos pelo Moro durante a Lava Jato não são crimes que vão causar a cassação do Moro. O que vai causar a cassação do Moro é o abuso de poder econômico durante a sua candidatura para senador. É lógico que já tem elementos suficientes para ele ser cassado pelo Tribunal de Ética, mas é uma cassação muito política. Então, o que o Senado vai esperar acontecer? Olha, deixem que cassem o Moro, né? Deixem que a justiça casse o Moro, deixa a bomba para a justiça. Então, os processos que estão sendo analisados agora, as denúncias do Tony Garcia, são de crimes cometidos pelo Moro quando era juiz. São coisas diferentes. Então, para algumas coisas a gente espera a cadeia, para outras coisas a gente espera a cassação. Imaginar que o Moro não vai ser punido por nada que ele fez, sendo que toda a sociedade está vendo, é uma coisa muito estranha. Vamos lembrar do caso do Aécio Neves. Quando nós tivemos o Aécio pedindo dinheiro e aquela história lá, tem que ser um que senão a gente mata se fizer delação. Toda aquela conversa ela passou na TV oficial uma vez, e a própria esquerda acabou esquecendo, ninguém repete aquilo, deixaram para lá. Nós tivemos essa semana o processo do Temer indo para o STJ, porque o Temer vai recorrendo em liberdade, até lógico, o processo vai prescrever. Porque nós não temos nenhum movimento no sentido de popularizar, de criar uma demanda social pela prisão do sujeito, que é o que aconteceu, por exemplo, na prisão do Eduardo Cunha. Só foi preso porque teve um grito social pela prisão do Eduardo Cunha. Agora, no caso do Moro, eu acho que é um pouco diferente. Não dá pra gente olhar e pensar que o Moro vai ser esquecido, porque o Moro representa uma fraude nas eleições de 2022, o Moro representa indiretamente a eleição do Bolsonaro, o Moro representa a não compra de vacinas, o Moro representa a negação da Covid-19, o Moro representa tudo isso de forma indireta, além de representar diretamente a destruição de várias empresas de construção civil no Brasil. Então, o Moro machucou muita gente. É lógico que quando a gente olha para pessoas ricas, olha, vamos olhar para o Aécio Neves. O que o Aécio Neves fez? O Aécio tem o caso das malas, xingou a Dilma. O rancor é um rancor muito político. Agora, quando a gente pensa no Moro e a gente pensa de uma forma concreta a respeito do que o Moro fez, é aquela coisa de que, olha, eu jamais vou esquecer o que esse cara fez comigo, as pessoas que morreram por falta da vacina indiretamente foi por causa desse cara, os empregos que esse cara tirou no Brasil, como esse cara destruiu a economia, como eu fui, assim, principalmente aqueles que perceberam que foram feitos de otários, né? Como esse cara me fez de otário. Isso vai criando aquela comoção e aquele pedido constante para esse cara ir preso. Então eu acho que o caso do Moro é mais difícil de simplesmente esquecer, como é o caso do Aécio, do Temer. Ninguém fala mais do Temer. A propósito, né, vou fazer uma enquete no chat aqui. Quantas pessoas aí se lembram quem é o Temer? Acho que quase todo mundo já esqueceu. O Aécio, talvez mais pessoas consigam se lembrar de quem é o Aécio. Agora o Moro, não. O Moro, o detalhe é, precisamos continuar exigindo que o Moro e o Dallagnol respondam pelo que eles fizeram. Isso é muito importante. Aí eu acho que ele pode ser preso sim.